Você sabe me dizer quais são as características principais do transtorno de pânico ou síndrome do pânico? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e hoje eu vou discutir com você sobre transtorno de pânico. Frequentemente no consultório, eu me deparo com pacientes que têm o que a gente denomina transtorno do pânico ou ainda síndrome do pânico. São sinônimos, então eu quero já esclarecer essa questão. Transtorno de pânico é sinônimo de síndrome do pânico. A nomenclatura atual, a correta que a gente utiliza nos grandes manuais, vai estar lá, transtorno de pânico. Então, se você quiser ser mais atual, essa é a nomenclatura correta. Mas como é que funciona o quadro clínico do transtorno de pânico? Vou falar para você a história que é clássica. O que acontece? E quero que a gente faça um exercício junto nesse vídeo, ok? Suponhamos que você está vendo esse vídeo, você está em casa dormindo às vezes, ou vendo TV. E aí, do nada, você começa a sentir seu coração acelerando. Você começa a sentir falta de ar, seu coração começa a acelerar e você começa a ficar com fôlego curto. Depois, começa a adormecer suas mãos, você sente que está formigando o seu braço. Começa a te dar tontura, seu estômago embrulha. Você tem a sensação de que vai desmaiar. O que você vai pensar exatamente nesse momento? Você vai pensar, eu pensaria naturalmente, que eu estou infartando, eu acho que eu vou morrer. Se você sente esses sintomas que eu acabei de dizer, é natural e é correto que você corra para uma emergência. Quando o paciente chega na emergência, chegando lá, o médico vai fazer um eletrocardiograma, vai colher um exame de sangue para ver se está com algum problema no coração, se é um infarto. O paciente chega no pronto-socorro, faz os exames, fica tranquilo. Por quê? Porque todos os exames estão ok. O médico vai falar, volta para casa, tá tudo bem, isso não é nada. E aí a gente volta para casa. Voltou para casa depois dessa crise, eu vou chamar de crise. E aí, você foi para casa, ficou tranquilo, passou 1 a 2 semanas e aí de repente acontece de você estar numa situação tranquila, vendo uma TV com um familiar. E do nada, seu coração começa a acelerar, você começa a ter falta de ar, uma sensação de sufocamento, aperto no peito, começa a ficar tonto, a dormência de novo acontece. Você tem a sensação de que, novamente, está tendo um problema que você vai morrer. Qual que seria a sua reação nesse momento? Logicamente, qualquer pessoa, e é o que os pacientes fazem, vão para o hospital de novo, pronto-socorro, porque fala, não é possível, agora eu estou com um problema cardíaco. Chega no hospital, o que acontece? O médico vai solicitar um eletrocardiograma, vai de novo colher o exame de sangue, e aí o que vai acontecer nos exames? Adivinha? Os exames estão normais. Se acontece isso com a gente, o que a gente vai começar a pensar? Os pacientes, e é assim que vai acontecer, os pacientes voltam para casa e falam assim, não é possível. Eu acredito que deu algum problema naqueles exames. Eu acho que eles não conseguiram detectar o meu problema. E aí, a pessoa começa a se preocupar com relação a ter alguma doença. Primeiramente é uma doença cardiológica, o paciente vai no cardiologista, faz eletrocardiograma, faz um teste ergométrico, faz uma série de exames. Aí o cardiologista fala, não é nada cardíaco. Naturalmente, isso não vai sair da cabeça do paciente. O paciente depois pensa assim, nossa, e se for algum câncer? Eu escutei fulano de tal, meu vizinho, começou com uma dor de cabeça e aí hoje está com câncer. O paciente começa a se preocupar se está com câncer. Não, descarta alguma outra doença, aí ele vai para um gastro. Ou seja, o paciente começa a maratonar em médicos, vai em vários médicos à procura do que significa, afinal de contas, aqueles sintomas que ele tem. Começa a ficar, entre aspas, com uma hipocondria, que seria com esse medo excessivo com relação a doenças. Mas não para por aí. O paciente começa a falar assim, poxa, e se eu sair na rua e me der uma crise dessa? E se eu estiver no meio, eu estiver dentro do ônibus e me der uma crise dentro do ônibus? E se eu estiver no meio de uma multidão, num shopping, num show, e me dar essa crise? Como é que eu vou sair dali? Como é que eu vou ser socorrido? Então o paciente começa a desenvolver sintomas
a gente fala sintomas agorafóbicos. O que são os sintomas agorafóbicos? O paciente começa a temer situações em que caso ele passe mal, vai ser difícil de ele sair dali ou a ajuda chegar naquele momento. Além disso, o paciente começa a desenvolver um medo de fazer atividade física e desencadear essa crise. Medo de ficar sozinho e dar essa crise e ele morrer, porque ninguém chegou para ajudá-lo. Aqui, com relação a tudo isso, esse quadro clínico, todo esse conjunto que eu falei, nós temos o transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico seria isso. Inicialmente, o paciente desenvolve ataques de pânico. Ataques de pânico são crises abruptas. O paciente do nada começa a ter uma crise que atinge um máximo em 5, 10 minutos, em que o coração fica acelerado, a respiração fica curta, dá falta de ar, começa a ter dormência pelo corpo, começa a dar tontura, asfixia, aperto no peito, estômago embrulha, uma sensação de que vai enlouquecer, perder um controle, que está tendo um infarto, ou ainda uma sensação de despersonalização, que é sair e se ver de fora do corpo, ou ainda uma desrealização, que é olhar o ambiente e achar que está num sonho. Isso é um ataque de pânico. No transtorno de pânico, a pessoa começa a ter ataques de pânico que são recorrentes mais de uma vez e são inesperados, sem um gatilho. Tem pessoas que têm ataques de pânico noturnos, ou seja, está dormindo e acorda desesperado com esse ataque de pânico. Mas não basta ter ataques de pânico para ser transtorno de pânico. Além dos ataques de pânico, a pessoa começa a se preocupar com as consequências dos ataques de pânico e ainda começa a se preocupar com relação a sair na rua, sair para algum lugar e ter esse ataque de pânico e não conseguir sair ou não conseguir receber a ajuda necessária. E ainda começa a mudar algumas questões de seu comportamento, como um medo de atividade física. Então, agora sim, resumindo tudo. Transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico que são recorrentes e inesperados e, como consequência disso, ele começa a desenvolver um medo de ter novos ataques de pânico, medo de que esses ataques de pânico signifiquem doenças e ainda essa mudança no comportamento. Isso é o que a gente denomina transtorno de pânico. Se você ou algum familiar seu tem essas características que eu acabei de citar, procure ajuda, porque tem tratamento. Um grande abraço e até um próximo vídeo.